Eu sou a Cristina Pirfo, eu sou médica oncologista. Me pediram para falar um pouquinho da minha trajetória profissional, então vou falar um pouquinho para vocês. Eu me formei aqui em Belo Horizonte, na UFMG, em 2006. Eu sempre soube que eu queria ser médica e não foi nenhuma experiência da minha família. Foi uma coisa minha mesmo, do meu íntimo, de cuidar das pessoas. Eu sempre pensei em ser médica e nunca pensei em outra profissão. Eu entrei na faculdade de medicina então no ano 2000, me formei em 2006 e durante a trajetória da faculdade eu sempre soube que eu queria ser oncologista, sempre. Eu não tive nenhuma experiência com câncer em alguém muito próximo meu, a ponto de me motivar essa escolha, e foi realmente um chamado, que eu posso dizer isso, que a oncologia me escolheu. E eu passei por vários estágios, eu gostei de várias outras especialidades durante a faculdade, mas eu nunca deixei de ter essa certeza que eu ia ser oncologista. No terceiro ano da faculdade, eu pedi um estágio de oncologia para o meu atual chefe, que é o Dr. Enaldo. Na época, ele coordenava a residência e os estudos na Santa Casa, e eu pedi um estágio para ele. Então, desde o terceiro ano da faculdade, ou seja, desde 2003, eu tenho contato com oncologia, que é a área que eu sou absolutamente apaixonada. Acho o câncer uma doença misteriosa, fascinante, assustadora, e tudo isso é o que eu consigo me sentir totalmente motivada, envolvida para tratar, estudar e ter toda essa dedicação que a medicina exige da gente. Foi perguntado como é que é meu dia a dia. Bom, eu escolhi uma especialidade que a gente tem pacientes tanto ambulatoriais de consultório, então eu vejo pacientes todos os dias no consultório. São pacientes que vêm para quimioterapia, para tratamentos droga-alvo, imuno, hormonioterapia, várias especialidades de vários tumores. Então eu atendo o consultório todos os dias e eu vejo todos os dias também os pacientes na internação. Eu gosto muito dessa dinâmica porque ela é sempre bastante movimentada, varia. Então eu vejo paciente no consultório, vejo paciente internado, eu me sinto muito útil e muito presente no curso dos meus pacientes. Então essa é a minha rotina, é bastante apertada. Para quem quer fazer medicina e ter uma especialidade com tantas atualizações como a oncologia, tem que ser apaixonado e tem que gostar muito de estudar. Além dessa rotina de consultório e pacientes internados, nós temos aqui no serviço, no Mater Dei, reuniões clínicas todos os dias, de segunda a sexta. Essas reuniões acontecem, na maioria das vezes, online. Tem reuniões todos os dias de 7 às 8 da manhã e tem também reuniões à noite. Então, é para discutir os casos dos pacientes, para passar as atualidades, as atualizações. Por exemplo, agora acabou de ter o Congresso Americano, então a gente vai ter vários momentos para discutir as novidades. Então, é uma especialidade que te exige bastante dedicação. Os maiores desafios é realmente a gente ter uma postura bastante humana e bastante realista para os nossos pacientes, sem ao mesmo tempo tirar a esperança dos pacientes. Então, realmente o câncer é uma doença dura, né? Claro que são várias nuances, várias doenças, vários momentos, vários diagnósticos possíveis, mas é uma doença que assusta, vai remeter, né, à morte, realmente. E o desafio é transformar essa caminhada numa caminhada de redescobertas, de ressignificação, essa compreensão do momento de vida. E é difícil mesmo passar por essa fase, a família toda envolvida, muitas vezes todos têm momentos de desespero, de muito estresse. Então é um momento muito delicado na vida de todo mundo, muitas vezes é o momento de mais dificuldade que as pessoas passam, mas é muito bom ajudar, ter a palavra certa, falar de uma forma gentil sobre o diagnóstico, ter sempre uma saída, porque eu falo sempre para os meus pacientes que aqui a gente vai achar os problemas, descobrir os problemas, procurar soluções juntos, né, com toda a equipe multidisciplinar, mas não deixa de ser um desafio, porque é um momento tenso, é um momento difícil na vida de todos os pacientes. Em qual momento que o oncologista hospitalar deve priorizar o paciente? Em todos os momentos, todos. Eu recentemente tive uma paciente que estava num momento muito difícil e eu comecei a conversar com ela sobre o diagnóstico. E aí ela me falou assim: Cristina, não estou pronta para falar sobre isso. Não quero que você fale comigo sobre isso, vou sofrer uma intervenção amanhã, eu quero estar otimista, eu quero estar calma, não quero conversar.
Nessa hora, eu falei para ela: eu estou aqui por você e para você. O que você quiser, o que você decidir, está decidido. Vou respeitar e sempre vou estar aqui no momento que você quiser saber mais informações, aprofundar mais, é só me dizer. Então, quando priorizar o paciente, sempre, a prioridade é o paciente. A gente só existe e só trabalha pelo paciente. Então, essa prioridade é absoluta. Inclusive, é muito interessante, às vezes a gente recebe um paciente no consultório com uma família numerosa. O diagnóstico de câncer tem família toda, todo mundo está assustado, amedrontado, apavorado. E às vezes todo mundo fala, menos o paciente. Então é nessa hora que a gente tem que priorizar o paciente e dar voz para ele. Isso é muito importante. Claro que a família está todo mundo apoiando, é muito importante esse apoio, mas dar voz, priorizar o paciente sempre. Então a gente tem que se dirigir ao paciente, o que está mais te incomodando, como eu posso te ajudar mais, e depois as pessoas falarem. Então a prioridade é sempre o paciente. Como manter a objetividade sem perder a humanização? Bom, isso é uma conquista do médico ao longo do tempo, porque não tem como você ver uma pessoa em sofrimento e isso não te tocar. Se isso acontece, você não pode lidar com o paciente, você está na profissão errada. Então, quando eu vejo um paciente em sofrimento, isso me toca profundamente, a ponto de eu mover isso em ação, de ajudar. Então, é um exercício da medicina, exatamente para isso que nós somos treinados, para agir com objetividade. Para isso, você tem que estar muito bem treinado, você tem que ter a sua psique, higiene mental, você tem que ser uma pessoa, na minha opinião, espiritualizada, uma pessoa que busca estar sempre melhor, busca sempre o conhecimento, busca esse acolhimento, e esses são os ingredientes para o bom médico e para a boa relação de troca médico e paciente. Mas não tem como a gente não transmitir nossa humanidade frente a uma situação de sofrimento, mas sempre mantendo em vista que você precisa agir e ajudar o paciente. Você não pode sentar e chorar e não fazer nenhuma medida. Como que eu resolvo isso? Tudo que me leva a sofrimento, eu tenho um combinado comigo mesma. Tudo que me leva a sofrimento, eu transformo isso numa ação. Eu sempre faço isso com todos os aspectos da minha vida. E eu tenho conseguido resolver esses problemas. Eu pego toda essa energia e canalizo naquilo que eu posso ajudar cada pessoa. Essa é uma ótima pergunta. Como trabalhar a aceitação diante de uma doença grave e terminal e trabalhar a esperança? Cada pessoa tem sua crença, mas entender que todos nós vamos morrer. Todos nós estamos caminhando para o final da nossa vida. Não é porque você tem um diagnóstico de câncer que você vai morrer mais rápido que eu. O que eu sempre penso é que todos nós, a nossa vida está por um fio, de todos nós. E dói muito saber isso. Dói muito saber que a vida das pessoas que a gente mais ama estão por um fio. Não precisa de ter câncer para poder morrer. Então, o conhecimento da finitude, da terminalidade, como seres humanos, é o que assusta a gente. E temos medo de sofrer, de estar em cima de uma cama, de ter dor, de ter falta de ar. Isso é universal, esse sofrimento. Então, esse é um trabalho que a gente tem que desenvolver, nós como seres humanos. Mas eu estou entendendo que essa pergunta é também daquelas pessoas que estão ali gravemente ameaçadas com alguma situação ameaçadora à vida a curto prazo, por exemplo. E aí é um trabalho que a gente tem que conhecer o paciente, entender quais são as crenças desse paciente, quais que são as prioridades naquele momento. Nós temos técnicas de comunicar notícias ruins. Nós aprendemos isso na nossa formação e a gente vai aprimorando essa habilidade ao longo da nossa carreira. Então, uma conversa difícil, ela tem que ser dada em etapas. Então, você conta para o paciente, por exemplo: olha, senhora fulana, o resultado da sua biópsia já saiu. E aí você espera o paciente dar o retorno, é como se fosse um bate-bola. Você joga e espera o paciente rebater. Aí tem pacientes que mudam de assunto quando você fala isso. Fulana, sua biópsia, o resultado ficou pronto.
eu tô com uma dor aqui, alguma coisa. Você já viu que não é, ela não está pronta. Às vezes você vai ter uma conversa, você disponibiliza tempo, você vai lá no quarto do paciente ou numa consulta que você tem tempo, mas o paciente não está na hora de falar sobre isso. Então, comunicar também notícias ruins de um avanço de uma doença, né? Uma progressão da doença, de um órgão que está comprometido. Tudo isso tem que ser feito com muita calma e respeitando muito o limite de cada paciente. Então, a gente tem que ter habilidades de comunicação. Muitas vezes, a gente não tem alguma ação para fazer do ponto de vista médico, mas estar ali como pessoa, segurando a mão do paciente, só falando, tô aqui com você, escutando o que a pessoa tem para dizer, trazendo para junto do paciente, quando ele deseja, a presença das pessoas importantes e estar presente nesse momento. E a esperança sempre baseada nas crenças de cada pessoa, né? Algumas pessoas vão ter uma crença de que vão ter uma vida após a morte, outras pessoas que vão reencontrar com as pessoas queridas. Então, essa esperança tem que ser alimentada de acordo com a crença de cada um. E é um momento muito delicado e que nos faz repensar em como a gente quer viver a nossa vida e como que a gente quer chegar nesse momento, porque esse momento vai chegar para todos nós. Como que funciona a relação com as outras especialidades que tratam os pacientes oncológicos? Eu estou inserida num serviço que tem muitos médicos de outras subespecialidades. Tratar o câncer é muito complexo. Vão envolver realmente muitos profissionais e é bem dinâmico, porque você vai ter vários momentos, né? Então, o momento que o paciente está internado, um momento de uma cirurgia, um momento de uma químio, os efeitos colaterais da químio, um momento de uma rádio, os efeitos colaterais da rádio. Então, a oncologia é uma rede de apoio. E aí vão enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, e gastroenterologista, cardiologista, endócrino, psicologia, terapia ocupacional e a lista, né? Coloprocto, cirurgião, né? São inúmeros os profissionais envolvidos. E quando esses profissionais estão reunidos em torno do paciente, fisicamente próximo do paciente, e a gente consegue ter essa integração, por isso que chama Hospital Integrado do Câncer, para mim é um grande diferencial. E por isso que eu gosto tanto de trabalhar tanto nesse ambiente hospitalar quanto esse ambiente integrado, porque sem dúvida o paciente precisa de todos esses profissionais. Todos nós estamos caminhando essa caminhada junto e o oncologista é quem vai fazer a governança desses profissionais, pedindo avaliação. Então é fundamental, a gente não consegue fazer um cuidado tão completo sem esses especialistas aqui lado a lado. E desculpa se eu esqueci alguém, mas é multiprofissional mesmo. Então, concluindo essas perguntas, eu penso que a oncologia não é para qualquer um, tem que ter um perfil mesmo. Quem está na escolha aí da sua subespecialidade tem que pensar muito em como é a relação nossa com o paciente, como é a dedicação. O paciente nos tem, às vezes, como os médicos mais presentes, então tudo passa pela gente, a decisão. Muitas vezes um paciente seu, um outro médico prescreve um remédio, ele não toma sem perguntar pra gente. É uma relação muito próxima que a gente tem com os pacientes. Para algumas pessoas isso pode ser invasivo, incomodar. Realmente a gente segurar as pontas também dessa questão do sofrimento humano, que a gente vê muito, uma doença séria, uma doença que pode ser fatal, como isso impacta, a gente fica muito impactado, mas ao mesmo tempo conseguir agir, conseguir ajudar os pacientes. Não é realmente uma especialidade que qualquer pessoa suporta. E como eu disse noutra fala minha, sem dúvida você sai uma outra pessoa. Às vezes a gente também aprende muito a como não ser, como as pessoas às vezes reagem de forma tão negativa e derrotista. Isso nos molda como seres humanos e isso me torna, sem dúvida, uma pessoa melhor cada dia, cada reflexão que eu faço, cada exemplo que eu vejo. E, poxa vida, não tem como realmente isso não me transformar num ser humano melhor a cada dia. Então eu sou realmente muito grata, sou muito feliz na minha escolha. E se eu tivesse que escolher uma especialidade 20 vezes, eu escolheria oncologia 20 vezes.